Saudações, pessoal. Agora, nova aula. Agora vamos falar de radioatividade, beleza? Mas antes, quero falar de um breve histórico a respeito desse assunto que é bem interessante e é bem importante. Tudo começou por volta de 1896, quando um físico francês de sobrenome Becquerel percebeu que chapas fotográficas, melhor dizendo, quando eram expostas a sais de urânio, elas ficavam manchadas. Então, ao se aproximar de sais de urânio com chapas fotográficas, Becquerel percebia que ficavam manchas naquelas chapas fotográficas. Aí ele vai criar uma hipótese dizendo que o urânio espontaneamente ele emite radiações. Isso em 1896. Surgiu a hipótese do urânio emitir radiações, que ficou conhecido como raios de Becquerel. Beleza? A partir desse momento, muitos cientistas em início de carreira, muitos deles, começaram a tentar pesquisar o que eram esses raios de Becquerel. Muitos são bem conhecidos, como Rutherford e Paul Villard. Entre eles também Marie Curie, que naquela época era aluna de doutorado do próprio Becquerel, que foi a primeira a citar nos seus escritos, lá nos seus cadernos, o termo radioatividade. Um ano depois, mais ou menos, 1897, Ernest Rutherford, neozelandês, e Paul Villard, francês, descobriram que entidades formavam os raios de Becquerel. Rutherford descobriu as partículas alfa e beta, enquanto Paul Villard descobriu as ondas gamas, que são ondas eletromagnéticas, beleza? Marie Curie, que casou com Pierre Curie, físico francês, descobriram novos elementos radioativos, como por exemplo rádio e polônio. Polônio em homenagem à terra natal de Marie Curie, que ela é polonesa. Então eles descobriram esses dois elementos químicos, rádio e polônio. E mais na frente vamos fazer alguns exercícios que vão envolver esses elementos aí, beleza? Mas vamos agora propriamente definir o que é radioatividade. Se liga. A definição está aqui no quadro, mas é bem fácil de você compreender. Olha só, radioatividade é um fenômeno exclusivamente nuclear. Quando eu falo assim, exclusivamente nuclear, é um fenômeno que só depende do núcleo do átomo. Apenas do núcleo. Aqui no quadro eu representei apenas dois núcleos. Olha só, um núcleo instável, vamos fazer de conta que esse seria o núcleo instável, com seus prótons e nêutrons lá no núcleo. Carga positiva para os prótons, as partículas sem carga são os nêutrons, genericamente falando. O mesmo para ali, só que aquele eu considerei estável. Como é que a radioatividade se processa? O que é ela? É um fenômeno exclusivamente nuclear, no qual um núcleo dito instável, altamente energético, ejeta espontaneamente partículas, entidades ou ondas. Ele ejeta partículas desse núcleo na tentativa de buscar estabilidade, se tornar um núcleo estável de outro elemento, ou seja, ocorre uma transmutação. Eu começo com um elemento químico radioativo e termino com outro elemento químico não mais radioativo, diferente do primeiro. Então, recapitulando, é um fenômeno exclusivamente nuclear, no qual um núcleo instável vai ejetar partículas, entidades, partículas ou ondas. Então imagina aqui, esse núcleo instável tentando se estabilizar, ele vai liberar a radiação. Nessa radiação eu vou ter partícula alfa, eu vou ter partícula beta e vou ter radiação gama. Uma curiosidade, alfa e beta não são ejetadas ao mesmo tempo. Quando o átomo instável, o núcleo instável do átomo está ejetando a partícula alfa, ele não está ejetando beta. E quando ele estiver ejetando a partícula beta, ele não está ejetando alfa. A gama geralmente se faz presente. Então, fenômeno exclusivamente do núcleo, no qual um átomo de núcleo instável ejeta espontaneamente radiações, alfa, beta e gama, para se tornar um núcleo menos energético
um núcleo estável de outro elemento. Não se esquece disso. Fenômeno exclusivamente nuclear, onde um núcleo instável emite radiações para se tornar um núcleo estável. Beleza? Uma curiosidade, aliás, outra. Olha, fatores químicos, estados físicos, pressão, temperatura não interfere na radioatividade. Por exemplo, eu posso ter urânio no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Urânio puro ou combinado com outros elementos químicos, que ele vai ter a mesma radioatividade. Então, esses fatores não vão interferir na radiação. Seja ele lá fatores químicos, porque ela não depende da camada de valência, não depende da eletrosfera, só depende do núcleo. Então, fatores químicos não interferem. Estado físico não interfere na radiação. Pressão não interfere na radiação. Temperatura não interfere na radiação. Beleza? Vamos agora caracterizar essas três partículas. Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, vamos caracterizá-las. As radiações, as partículas alfa, beta e gama. Então, radiação, vamos uma por uma. Se eu estou caracterizando a radiação alfa, a sua notação vai ser assim. Você usa o alfa do alfabeto grego, que equivale ao nosso A, com massa 4 e carga 2. Então, ó, alfa, olha a notação, alfa no alfabeto grego, massa 4, carga 2. Então, a natureza, eu tenho massa igual a 4 e carga igual a mais 2. Ou seja, equivale ao núcleo de hélio. Então, quando eu quiser também usar o hélio para representar a partícula alfa, eu posso usar tranquilamente. Beleza? Com relação à velocidade, por ser a partícula mais pesada, vocês vão ver, ela também é a mais lenta. Mas não pense que ser lenta é algo devagar. Porque ela pode chegar a 30.000 km por segundo de velocidade máxima. Em média, uma velocidade média de aproximadamente 20.000 km por segundo. É cerca de 5% da velocidade da luz. É a média de velocidade da radiação alfa. Beleza? Agora vamos para a radiação beta. Beta vai ter uma notação que vai ser ó, o Bzinho no alfabeto grego, de massa 0 e carga menos 1. Então, a natureza, massa 0, teoricamente falando, é apenas uma massa desprezível, porque é algo de uma massa tão pequena que nós não vamos considerar, mas na realidade ela tem massa, porque ela é uma partícula, e carga menos 1, ou seja, equivale a um elétron. Ó, eu posso muito bem representar a radiação alfa por um elétron. Coloco o Ezinho, massa 0, carga menos 1. Velocidade, como ela é muito leve, a massa é desprezível, ela consegue chegar a cerca de 95% da velocidade da luz. Então, aproximadamente aqui, ó, 290.000 quilômetros por segundo. Mais leve, mais rápida. A última aqui, a radiação gama, cuja notação vai ser a letra gama no alfabeto grego, que não possui massa e nem carga. Você não precisa nem colocar isso aqui, ó. Você coloca se você quiser. Porque realmente, como ela é uma onda eletromagnética, ela nem tem carga, massa, perdão, e nem possui carga. Então aqui, ó, a massa é 0 e a carga é 0. Ela é apenas uma onda eletromagnética. Velocidade, como ela é uma onda eletromagnética, a velocidade da luz, 300.000
quilômetros por segundo. Última caracterização, poder de penetração. Para a gente ter ideia de, se você ficar exposto a uma radiação dessa, qual delas pode mais lhe prejudicar. Olha só, comparando aqui alfa, beta e gama, como a alfa é a mais lenta e a mais pesada, ela só percorre alguns centímetros no ar, de 7 a 10 centímetros de ar já barra ela. A gama, ela não consegue atravessar uma folha de papel. Então, uma folha de papel já barra a radiação gama. Mas a beta, por ser mais leve, tem uma massa desprezível, uma folha de papel ela atravessa. Mas ela não consegue atravessar uma lâmina de 2 milímetros de chumbo. Ó, 2 milímetros de chumbo. Se eu botar 1 milímetro de chumbo, ela passa. Então, para eu barrar a beta, 2 milímetros de chumbo. A gama, que é uma onda eletromagnética, é aí que passa tudo. A onda eletromagnética passa facilmente uma folha de papel, passa facilmente 2 milímetros de chumbo, e para eu conseguir segurar ela, 6 centímetros de chumbo. E mesmo assim ela consegue percorrer 5 aqui, ó. 5 centímetros no chumbo ela passa. Para eu bloquear tem que ser 6 centímetros, não ela atravessa. Se for madeira, tem que ser 25 centímetros de madeira. Se for aço, tem que ser 15 centímetros de aço. Então dá para perceber que quem é que tem o maior poder de penetração? Gama. Quem é que tem o menor poder de penetração? Alfa. Beleza? Poder de penetração intermediário, a beta. Vou mostrar mais algumas características dessas 3 radiações diante de um campo eletromagnético. De um campo magnético, melhor dizendo, que foi o experimento que Rutherford fez. Beleza? Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, olha o comportamento das radiações alfa, beta e gama diante de um campo elétrico. Veja só, aqui nós temos uma caixa de chumbo, e o chumbo barra a radiação, com apenas um orifício nessa caixa de chumbo, por onde entra o material radioativo sai a radiação. Dentro dessa caixa de chumbo, há muito tempo atrás, lá por volta de 1897, provavelmente os alunos de Rutherford fizeram isso. E Rutherford era um orientador de vários pesquisadores. Colocaram aqui dentro, ó, um minério de urânio, que era um emissor de radiação. A radiação é invisível, ninguém vê. Para eles detectarem a radiação, tinha uma tela fluorescente que, quando a radiação batia nessa tela fluorescente, ela ficava acesa. Observe, as radiações nós caracterizamos anteriormente que elas possuem cargas. Eu tenho radiação positiva, negativas e onda eletromagnética sem carga. Os opostos se atraem. Lembra disso? Quando o sal de urânio começar a emitir a radiação, assim que a radiação sair e entrar nessa parte polarizada, eu vou ter a separação dessas partículas radioativas. Lembre, os opostos se atraem. A placa negativa tende a atrair a radiação alfa por ser positiva. Então, a radiação alfa, por ser positiva e pesada, ela vai lentamente, ó, se deslocando para o lado da placa negativa. E aqui vai começar a ter uma luzinha fluorescente, algo fluorescente bem ali, que corresponde à radiação alfa. A beta, por ser negativa diante desse campo elétrico, por ser negativa, ela se sente atraída pela placa positiva. Só que a beta ela é muito muito leve. Ao ser muito leve, ela vai mais atraída ainda pela placa positiva. É mais acentuada a atração. Então ela vai tocar aqui em cima e aqui em cima vai ficar fluorescente. Seria a partícula beta. E a onda eletromagnética gama, por não ter carga nenhuma, ela vai atravessar direto e tocar a placa fluorescente, a tela fluorescente bem no meio. Então, na separação dessas partículas diante de um campo elétrico, a que se desloca de maneira mais acentuada é a mais leve para um lado.
A beta vai migrar mais acentuadamente para o lado positivo por ser muito leve. Já a gama, ou a alfa, por ser mais pesada e positiva, ela se desloca para o lado negativo, mas não com tanta intensidade. E a única que vai passar direto, sem sofrer influência desse campo elétrico aqui, será a radiação gama, por ser apenas uma onda eletromagnética de carga zero e massa zero. Beleza? Bora agora para as leis da radioatividade. Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal. Olha agora as leis da radioatividade. Uma por uma. Só são duas, vamos começar pela primeira. Primeira, lei de Soddy. Ela diz o seguinte, ela reza o seguinte, que quando um átomo radioativo emitir uma partícula alfa, ela trata a respeito da emissão de alfa, a primeira lei. Quando um átomo radioativo emitir uma partícula alfa do seu núcleo, sua carga, seu número atômico, ele diminui em 2 unidades e sua massa em 4 unidades. Se liga nisso, traduzindo o que isso quer dizer. Olha só, vamos usar um átomo genérico X qualquer aqui, com sua massa, seu número de massa aqui, qualquer A, e seu número atômico Z qualquer aqui. Pensando na primeira lei, na lei de Soddy, olha a equação da transmutação, como é que eu anoto. Eu tenho que pensar na emissão de uma radiação alfa. Vamos supor que X vai ejetar uma radiação alfa. Ao ejetar uma radiação alfa, olha a massa da radiação alfa, 4, e carga 2, porque equivale ao átomo de hélio. Vai originar um novo átomo, Y qualquer, cuja massa de Y é 4 unidades a menos que a original, a inicial, e a carga de Y, o número atômico, é 2 unidades a menos. Fixa isso na mente. Primeira lei da radioatividade, a lei de Soddy, diz que quando um núcleo ejeta uma radiação, uma partícula alfa, o átomo formado tem sua massa decaindo em 4 unidades e sua carga decaindo em 2 unidades. Por exemplo, vamos pegar um elemento radioativo aqui, se eu não me engano, tório, número atômico 90, massa 232, porque esse é o tório radioativo, ok? Então, o elemento tório, massa 232, número atômico 90. Vai ejetar uma radiação alfa, cuja massa é 4 e a carga é 2. Quem será esse nuclídeo formado aqui? Olha a lógica. A massa tem que decair quantas unidades? 4. Se é 232 menos 4, vai dar 228. Se o número atômico é 90 menos 2, vai dar 88. Para você saber quem é X, você consulta a tabela periódica na prova e, se eu não me engano, você vai ver que X é o rádio. Ok? E aí você descobre quem é o elemento que vai surgir no final. Esse elemento que surge aqui, ele pode ser estável ou não. Ele pode continuar ejetando partículas. Mas, por enquanto, só falamos da primeira lei, que trata a respeito de quem? Da ejeção de radiação de partícula alfa. Lembra, a massa cai 4 unidades e a carga cai 2 unidades em relação ao núcleo inicial. Beleza? Bora para a segunda lei. Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, chegamos na segunda lei. Segunda lei que foi proposta por 2 cientistas, Soddy e Fajans. Essa segunda lei, ela trata a respeito da emissão da partícula beta. Lembrem, partícula beta não tem massa, a massa é desprezível. Então, alguém que ejetar uma partícula beta, sua massa permanece inalterada, mas sua carga se modifica, seu número atômico cresce em 1 unidade. Tá certo? Então, começa a perceber isso, a pensar nisso. Ó. Quando um átomo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta em 1 unidade e seu número de massa permanece constante, permanece inalterado. Genericamente, temos que pensar assim, ó. Se um elemento radioativo X qualquer, de número de massa A e número atômico Z, ejetar uma radiação beta,
ejetar uma radiação beta, ele vai se tornar um outro nuclídeo cuja massa permanece a mesma coisa e seu número atômico aumenta em uma unidade. E normalmente, acompanhado com ele, vai sair radiação gama, e eu vou explicar por que gama vai estar ali. Lembre que como gama não tem massa e nem tem carga, para você achar o nuclídeo formado, você não precisa nem colocar nessa transmutação. Mas eu estou colocando aí para ser fiel à realidade, porque presta bem atenção. No início eu defini para vocês radioatividade e disse que radioatividade é um fenômeno nuclear, só do núcleo. E eu depois disse para vocês que beta equivale a um elétron. Como é que pode um elétron sair do núcleo? Não existe elétrons no núcleo. Tem um físico italiano que conseguiu explicar essa mágica. Por que sai um elétron do núcleo? É a chamada hipótese de Enrico Fermi. A hipótese de Fermi. Fermi diz o seguinte na sua hipótese, que como é que um elétron sai do núcleo? Ele diz que um nêutron instável, uma partícula de carga 0 e massa 1, instável. Na tentativa de se estabilizar, ele se divide, formando um próton que fica no núcleo. Como ele forma um próton que fica no núcleo, ele aumenta a sua massa do núcleo em uma unidade, porque o próton tem uma massa igual a do nêutron, mas tem carga 1. A massa permanece constante, porque a massa é a mesma do nêutron. Mas a carga não, a carga é mais 1, aumenta uma carga nuclear. Esse próton fica no nêutron, mas ele ejeta, libera beta, um neutrino, que é uma partícula como se fosse um mini nêutron, que é uma partículazinha pequena com carga desprezível e massa desprezível, e radiação gama. O beta, o neutrino, que é simbolizado por essa letra grega que parece um V, chamado de nu, essa letra grega do neutrino, o beta, o neutrino e a gama, eles são emitidos, eles saem do átomo. E o próton, ele fica no núcleo. Por isso que quando existe a emissão de uma partícula beta, um elétron saindo do núcleo, lembra, era um nêutron que se quebrou, virou um próton e um elétron, que é o beta. O próton fica no núcleo, então sua massa permanece inalterada e o elétron é ejetado. O elétron é ejetado juntamente com um neutrino, um pequeno nêutron, de massa e carga desprezível, carga 0 e massa desprezível, e radiação gama. Essa hipótese ela é bem aceita para poder explicar esse fenômeno. Aplicando num exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui o tório radioativo, número atômico 90, esse tório eu vou usar o de massa 231. Vamos supor que ele vai ejetar uma radiação beta. Quem é o nuclídeo que vai aparecer aqui? Lembra, quando se ejeta beta, sua massa permanece constante, inalterada. Quanto é a massa? 231. Então, como beta é massa 0, 231. Agora vamos para a carga nuclear, para o número atômico. O que acontece com o número atômico? Quando ele ejetar beta, ele aumenta em uma unidade. Lembra? Era um nêutron que se quebrou, formou um próton e o beta. O próton fica no núcleo. Como o próton que surgiu no núcleo fica lá, ele aumenta um próton. Se é 90, aumentou mais um, 91. Usem essa lógica. Se eu somar aqui as cargas das entidades do lado direito comparado com a carga da entidade do lado esquerdo. 91 somado com menos 1, 90. 231, 321, escrevi errado. 231 somado com 0, 231. A massa das entidades nesse membro tem que ser igual à massa da entidade nesse membro. A carga das entidades somadas nesse membro tem que ser igual à carga das entidades nesse membro aqui. Então, ejetou beta, a massa se conserva e a carga aumenta em uma unidade. E constantemente vai sair quem aqui? Radiação gama, que não interfere no seu resultado.
Quem é esse nuclídeo X? Se você checar na tabela periódica, você vai encontrar lá o símbolo Pa, protactínio, que é o elemento de número atômico 91 e massa 231, que é um nuclídeo derivado do tório 231 pela ejeção de uma partícula beta. Beleza? Vamos aplicar essas leis no exercício? Olha a mágica. Feito a mágica, pessoal, olha a aplicação da primeira lei e da segunda lei. Primeira lei que trata da emissão de radiação alfa, segunda lei que trata da emissão de partícula beta, beleza? Vamos aplicar em conjunto essas duas leis, se liga. Ó, o elemento radioativo natural, tório, número atômico 90, massa 232, após uma série de emissões de alfa e beta, emitiu alfa e beta, isto é, por decaimento radioativo, converteu-se a um isótopo não radioativo estável do elemento chumbo, número atômico 82, massa 208. O número de partículas alfa e beta emitidas nesse processo é de quanto? Pessoal, se você prestou bem atenção na leitura da questão, deu para perceber que existe uma reação acontecendo aí. Essa reação na radioatividade é chamada transmutação. Existe uma transmutação acontecendo. Partir do elemento radioativo tório, ele emitiu uma série de emissões alfa e beta até chegar no chumbo. Aconselho, escreva essa transmutação o mais parecida possível com o que diz o enunciado da questão. Então, tudo começou aqui. Eu tinha tório, número atômico 90, massa 232. Aí ele teve uma série de emissões de radiação alfa, massa 4, carga 2, emissão de beta, massa 0, carga menos 1, até chegar a um isótopo não radioativo do elemento chumbo, massa 208, carga 82. O enunciado disse isso aqui, que a gente partiu do tório radioativo, teve uma série de emissões de alfa e beta, até parar no chumbo estável não radioativo de massa 208. Aí a questão que é o número de partículas alfa e o número de partículas beta emitidas nesse processo. Ou seja, pessoal, eu tenho que descobrir quantas partículas alfa saíram, X alfa saíram, e quantas partículas beta saíram, Y beta foram ejetadas. Resolver essa questão é muito fácil. Gente, nós temos que lembrar que o somatório das massas no membro da direita tem que dar a massa do membro da esquerda. O somatório das cargas no membro da direita tem que dar a soma da carga do membro da esquerda. Para isso, para a gente trabalhar com essa questão, nós vamos trabalhar com duas equações do primeiro grau, matemática mesmo. Equaçãozinha de matemática. Uma usando a parte superior e outra usando a parte inferior. Eu aconselho você começar pela parte superior. Por quê? Só vai ter uma incógnita. Porque quando eu multiplicar o zero por y aqui, y desaparece. Então eu vou fazer duas equações. Ó, equação dos superiores. Superiores, parte de cima. E equação dos inferiores, parte de baixo. Então, ó, a parte de cima, comece sempre pela parte de cima. Vamos lá, equação da parte de cima. Massa 232 é igual a quantos alfa eu tenho? X. X vezes a massa 4. 4x. Mais quantos betas? Y. Y vezes 0. 0. Mais quantos chum? 1. 1 vezes 208. 208. Equaçãozinha do primeiro grau. Achar o valor de x. Isola 4x. 208 que está positivo não passa para cá negativo. Então ficaria assim, ó. 4x é igual a 232 menos 208. 4x. 232 menos 208? 24. X vai ser igual a 24 por 4. X é igual a 6. Então, quantos alfa eu tenho? 6. Já achei o número de partículas alfa. 6 partículas alfa foram ejetadas. Agora vamos para beta.
Parte inferior, essa carga 90 tem que ser igual a x vezes a carga do alfa, 2x, mais y vezes menos 1 dá menos y, vamos fazer relação aqui, mais 1 vezes 82. 82. Gente, fazendo a relação de sinal aqui, ó, mais com menos dá menos. Ficaria assim, ó, 90, que é igual a 2x menos y mais 82. Tem duas incógnitas. Eu devo ficar só com uma. No caso agora é x. Y, no caso. Eu já sei o valor de x. Quem é x? 6. Onde tiver x, eu coloco 6. 90 é igual a 2 vezes 6 menos y mais 82. Vou ter que isolar y. Vou passar y para esse membro aqui. Ele está negativo, ele tem positivo. Y será 12 mais 82, 94. 90 que está nesse membro passa para lá, um sinal negativo. Y será 94 vezes 90, 4. Ó, então, partículas beta emitidas foram 4. Para essa transmutação acontecer, o tório teve que ejetar 6 partículas alfa e 4 partículas betas para se tornar chumbo 208. Lembra, alfa e beta não são ejetadas ao mesmo tempo. No momento em que ele ejetou uma alfa, ele não estava ejetando beta. Quando ele ejetou beta, não ejetou alfa. Agora, gama normalmente se faz presente. Até a próxima!